Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Nós iremos hoje tratar de mais um assunto bastante importante. Você está no canal Lula, foco no fato. Eu sou o Lula e esse aqui é o outro Lula, né? É o Lula famoso, nosso presidente da República. Nós vamos falar aqui hoje um pouco sem enrolação dos bastidores da política e também, claro, quando mexe com o seu bolso. Hoje o assunto é sério e importantíssimo. Arthur Lira, muito conhecido por quem acompanha notícias de política, ontem publicou um relatório, inclusive deu entrevista, falou sobre isso. Esse relatório é porque ele é o relator do projeto de lei que isenta o imposto de renda de quem ganha até R$ 5.000. Um dos projetos mais importantes de todo o governo Lula, promessa de campanha, que ele tentou cumprir desde o início. E agora parece que vai sair do papel. A manchete do jornal Folha traz a seguinte manchete, né? Lira mantém 10% de imposto para rendas altas e amplia a redução do imposto de renda para quem ganha até R$ 7.350. Vou explicar para vocês como é que funciona isso. O governo Lula manda uma proposta de projeto de lei para que seja isento, não pague mais imposto de renda quem ganha até R$ 5.000, que já é uma coisa maravilhosa. Mas também ele pediu para diminuir a porcentagem de imposto para quem ganha até R$ 7.000. O Congresso, para não dizer que fez exatamente igual o Lula, colocou R$ 7.350. Ou seja, nós fomos melhorzinho um pouquinho, melhoramos um pouquinho aqui a proposta do governo. Vocês entendem isso, né? O ex-presidente da Câmara manteve a alíquota proposta pelo governo. O relatório será votado na próxima semana. Aqui traz toda uma reportagem, pessoal, onde Arthur Lira ele explica a questão do seu relatório. Lula apresentou o relatório nesta quinta. Lira apresentou, Lula, que foi sem querer. Lira apresentou o relatório nesta quinta-feira. A medida é uma das que mais desagrada as empresas. É sempre assim, pessoal. Como é que as empresas vão se agradar? Vocês terão que participar um pouquinho mais aí dos impostos, né? Terá que participar e pagar um pouquinho mais de imposto porque quase não pagava antes. No início desta semana, Lira apresentou à liderança da comissão a possibilidade de alíquota mínima para a renda anual a partir de R$ 1.200.000, pessoal. Ficasse entre 8% e 9%, mas na verdade ficou em 10%, tá? Eu vou trazer aqui para a gente um pequeno resumo. Você que está vendo aí meu livro, dono de casa, dona de casa, deve estar pensando, entendo nada de imposto de renda, não sei nada sobre isso. Se você hoje tem uma renda, um salário, uma renda aí de maior que R$ 2.800, você já paga imposto de renda, certo? Se você tem uma renda aí de 4.900, R$ 5.000, você já paga imposto de renda. Com essa medida do governo, que vai ser provavelmente aprovada no Congresso, você que ganha R$ 5.000 vai deixar de pagar esse imposto, vai ficar isento. E você que ganha R$ 7.000 para baixo, que é o caso de muitos professores, muitos, milhares, talvez vou dizer milhões de professores, que ganham entre R$ 5.000 e R$ 7.000, vai diminuir a carga tributária, vai diminuir o imposto de renda. E muitos professores também ganham até R$ 5.000 e serão isentos, o que é uma grande vitória nossa, né, do povo, do povão brasileiro, digamos assim. Mas eu vou trazer aqui, como eu falei para vocês, um pequeno resumo de como ficará essa reforma do imposto de renda, ok? A reforma do imposto de renda. Olha só. Como ficará, pessoal? Pessoas que ganham até R$ 5.000, mantida como isenção, né, como previsto no projeto do governo Lula, ou seja, isenção do imposto de renda. Na faixa de redução parcial ampliada de 7.000, que era proposta pelo governo Lula, para R$ 7.350, beneficiando mais contribuintes da classe média. Perfeito. Imposto mínimo de 10% mantido conforme proposta do governo Lula, para quem ganha acima de R$ 1.200.000, ou seja, R$ 100.000 por ano, por mês. Então, vê bem, deixa eu ver aqui rapidinho.
Pessoas que ganham até 100.000, mais de R$ 100.000, iriam pagar 10%. 10%, tá? E eles estão chorando, reclamando que vão pagar 10%. Agora quem ganha R$ 10.000 paga 22, 27%. Não preciso falar mais nada, né, gente? Vamos lá, continuando aqui, ó. Para rendas mensais acima de 50.000, haverá cobrança obrigatória de imposto de renda. Lucros e dividendos acima de R$ 50.000 também serão tributados, inclusive rendimentos de estrangeiros ou remetidos ao exterior. O que é que significa isso, pessoal? Pessoas que têm investimentos, em bancos de investimento e ganham R$ 50.000 em seu investimento, vai ser desses 50.000, vai pagar imposto de renda, que antes não pagava, né? Vamos lá, voltando aqui. Rendimentos isentos, ou seja, você não vai pagar imposto de renda por rendimentos de poupança, pensão por doença grave, LCA e LCI, continuam fora da base de cálculo. Ou seja, você que tem pensão por doença grave, você continua sem pagar imposto, claro, né? E quem tem rendimento de poupança também continua isento, não paga imposto de renda. Compensação para estados e municípios, porque governadores e prefeitos vão dizer assim, mas nós vamos perder a arrecadação. Então, será feita essa compensação via FPE e FPM, se houver perda de arrecadação. Eventual arrecadação excedente, ou seja, sobrou dinheiro, com o imposto mínimo poderá ser usado para financiar a CBS, novo tributo da reforma tributária que substitui o PIS e COFINS. O relatório não inclui proposta de aumento da CSLL sobre bancos, nem tratou da derrubada do decreto do IOF. Aqui diz que a votação em plenário é a partir de agosto, mas já na partir da próxima semana já poderá ser votado, né, gente? Implicações políticas. O relatório de Arthur Lira é visto como um gesto de mediação entre o governo Lula e o Congresso, mantendo o essencial da proposta do Lula, mas ajustando pontos como ampliação da faixa de redução parcial, que é de R$ 7.350. Empresários e investidores estrangeiros criticaram fortemente a tributação sobre dividendos e rendimentos enviados ao exterior, o que, segundo eles, pode gerar tensão no mercado financeiro. Ou seja, mexeu com quem ganha dinheiro, existe uma tensão, existe um medo, né? Voltando aqui. A medida visa aumentar a progressividade do sistema tributário brasileiro, ao mesmo tempo em que alivia o peso do imposto de renda sobre os mais pobres e também sobre a classe média. O governo acredita que a nova estrutura tributária será fiscalmente neutra. A redução para uns será compensada pela arrecadação de outros. É como o ministro Fernando Haddad e o próprio Lula vêm falando, o andar de cima pagando um pouquinho mais para que o andar de baixo respire um pouquinho mais, tá bom? Então é basicamente isso aqui sobre imposto de renda. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos seus comentários. E se tem algum comentário, uma reflexão, uma opinião, é muito importante que você faça aqui no vídeo. O Lula, ele está trabalhando desde o seu primeiro dia de governo para proteger os menos favorecidos, para proteger os mais vulneráveis. Este é um fato. Desde que ele assumiu a presidência em 1º de janeiro de 2022, um domingo, ele assinou diversos decretos, tirando os empregados dos Correios da fila da privatização, fazendo com que muitos outros funcionários tivessem paz, enquanto que alguns ficaram chateados, revoltados, porque queriam, pasmem, a privatização da empresa onde eles trabalhavam. Queriam ficar desempregados em nome de uma adoração ao mito.
Bom, o Lula desde sempre, já logo de cara, ele aumentou a isenção do imposto de renda em mais de R$ 2.000. Por quê, pessoal? Porque era uma promessa do ex, que eu não vou aqui falar o nome, né, para não chamar, tanto o nome da pessoa, mas o ex-presidente prometeu atualizar essa tabela e não fez em momento algum. O povo brasileiro perdeu o poder de compra muito em função de um salário mínimo arrastado, a isenção do imposto de renda que não saía, ou seja, era só tributação aumentando e o salário mínimo parado. O rico ele vai querer sempre isso, salário mínimo parado, quase nada, e os tributos ao pobre aumentando e para eles diminuindo se possível. Veja bem, uma pessoa que ganha R$ 10 bilhões por mês, sim, tem gente que ganha R$ 10 bilhões por mês em grandes empresas, grandes negócios, né. O meu sogro falava pequenas igrejas, grandes negócios. Então essas pessoas pagam menos imposto proporcionalmente do que, o pobre. Lembra lembra de uma parábola, vou falar aqui para você agora que não tem nada a ver com religião, a oferta, não é uma parábola, a oferta da viúva pobre? Pois é, Jesus vendo muitas pessoas contribuindo, muitos colocavam lá do que sobravam deles. A viúva chegou e colocou um pouquinho do que tinha. Jesus disse: "Aquela doou mais do que os ricos, que doavam do que sobrava". Então, para uma sociedade mais justa, os ricos, e eu não tenho nada contra os ricos, acho que eles precisam ser ricos, trabalharam para isso, devem continuar ricos, mas apenas devem contribuir um pouco mais para uma sociedade mais justa e igualitária. Eu sou o Lula e você está no canal Foco no Fato. Vamos fazer hoje uma homenagem a qual cidade? Vamos ver aqui. Pessoal, e nós vamos homenagear hoje a cidade de Picos, no Piauí. A gente aproveita esse momento do vídeo para mandar um abraço carinhoso para o povo trabalhador de Picos, no estado do Piauí. Cidade guerreira, cheia de gente que acorda cedo, que rala muito e que vai ser beneficiada com essa nova faixa de isenção do imposto de renda. Essa é uma vitória de vocês também de Picos, no Piauí. Estamos vendo aqui a cidade. Um pouquinho sobre Picos, pessoal. Um local de gente trabalhadora, guerreira, que acorda cedo, assim como na maioria do povo brasileiro, e será beneficiada também com essa novo projeto do Lula, tentando melhorar a vida do mais pobre. Um abraço para você que mora aí em Picos. Olha aí, é isso. Fica aqui o nosso abraço, a nossa homenagem a todos. Picos, uma foto de Luiz Serrano, pessoal. Cidade bonita, hein? Cidade muito bonita. É isso. A gente finaliza por aqui deixando um abraço, um forte abraço a todos e pedindo a você que se inscreva no canal, deixe seu like e nos comentários fale de qual cidade que você é. E se você gostaria de ver uma homenagem aqui no final dos vídeos. Lula é o cara. Lula é um estadista. Lula é um estrategista. Você pode até tentar, mas superar Lula na política é muito difícil. Muito inteligente, muito sensível às questões, e eu tenho certeza disso. Se não fosse um Congresso que atrapalha, se não fosse uma sociedade rica, uma sociedade de bilionários, aqueles que desde 1500 que mandam no país, se não fosse por esses obstáculos, Lula seria o presidente que iria fazer tudo o que ele desejava. Seria melhorar, aumentar muito o salário mínimo, dar uma vida confortável a todos os brasileiros, melhorar as condições de saúde, de educação, de infraestrutura, de tudo. Mas para isso ele precisa realmente superar grandes barreiras. E essas barreiras estão entre uma sociedade, eh, do topo, né, e também o Congresso. Congresso que hoje é de extremíssima direita. Um abraço, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Saudações. Até a próxima.